Tá. Estou por aqui, sim, estou desde o comecinho. Então, eu vou passar a palavra à mediadora, que será Ingrid Lorena Lima da Silva Carvalho, psicóloga clínica, gestalterapeuta, concluiu recentemente o mestrado em psicologia aqui na UFMA, sob a minha desorientação, está aí no estado do Piauí, que vai fazer a mediação da sua conferência. Tá? Ingrid, muito obrigado, bem-vinda. Jonatas, bem-vindo, também pela primeira vez conosco. Obrigado, professor Jean. Oi, Ingrid. Olá, vocês conseguem me ver e me ouvir direito? Bastante bem. Pronto, perfeito. Então, boa tarde a todos e a todas. O Jean, meu orientador, me convocou para hoje mediar, né? A mesa intitulada Pesquisa em Psicologia Clínica e Suicídio, né? Com o palestrante professor mestre Jonatas Godoy Quinones. Falei certo? Certíssimo. Pronto. Então, apresentando o professor Jonatas, ele é doutorando pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Psicologia pela Universidade Católica Dom Bosco, graduado em Filosofia e Psicologia também pela Universidade Católica Dom Bosco, né? E vai nos agraciar hoje, né, no 4º Encontro Nacional de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofias da Existência, com a sua fala a respeito da psicologia clínica e do suicídio, que é um assunto que também me interessa muito. Eu acredito que por isso o Jean me colocou enquanto mediadora, né? Também estudo este mesmo fenômeno. Então, a gente vai ter um tempo aí para ouvir a fala do professor Jonatas e, no final, né, fica aberto para perguntas, para comentários, para a gente ter mais essa interação. Tudo bem, professor? Certo, tudo bem, Ingrid. Fique à vontade. Então tá, vou tomar a liberdade de projetar aqui, eu preparei uma apresentação. Uhum. Só contextualizando um pouquinho para quem nos acompanha, né? Eu falo aqui de Curitiba, né? Estou morando aqui desde o ano passado, em função do meu doutoramento, mas sou do Mato Grosso do Sul. Estou passando frio aqui, inclusive, né? E trabalho na Universidade Federal da Grande Dourados como professor de psicologia clínica, né? A minha área de atuação. E atuei como psicólogo clínico e gestalterapeuta, né, durante toda a minha experiência profissional, né, desde o término da graduação. Então, a partir dessa trajetória, né, como psicólogo clínico, né, acompanhando, né, os diversos fenômenos que provocam, né, o exercício da clínica, então foi que, paulatinamente, eu fui me interessando um pouco mais pelo fenômeno do suicídio. E quis, enfim, compreender um pouco mais aprofundadamente, né, essa dimensão aí do suicídio, mas tentando olhar isso a partir da perspectiva da fenomenologia. E que foi, inclusive, um locus assim, mais específico, onde eu me localizo, né, enfim, como pesquisador, como leitor, né, e inclusive meu doutoramento, né, tá tentando, né, promover essa interlocução dos fenômenos da saúde mental com a fenomenologia. Enfim, né? E aí fiz uma trajetória. Hoje eu preparei um recorte, né, para apresentar, porque a gente, ao longo desse trajeto, a gente vai acumulando muita informação, né? Então, aí, de vez em quando a gente tem que falar sobre o assunto, às vezes parece meio arbitrário, assim, tipo, escolher um ponto específico para falar. E aí eu achei interessante falar um pouco sobre o perfil, né, das produções da pós-graduação no tema do suicídio, né, pós-graduação principalmente na área da psicologia, né, como grande área do conhecimento, e depois nas áreas de concentração, né? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês como que foi esse itinerário e também o que provocou esse movimento, né, de tentar
compreender isso dentro do universo da pós-graduação brasileira. Deixa eu apresentar aqui. Tá aqui minha apresentação. Vamos lá. Você só me sinaliza se vai aparecer direitinho, tá, Ingrid? Sinalizo, estou aguardando. Pronto. Foi? Foi. Então tá aí, né? Fenomenologia, suicídio e psicologia clínica. A ideia é promover algumas aproximações, né, com esse tema. Nesse processo aí de leitura, né, desse fenômeno, uma das questões que me chamou a atenção diz sobre a dificuldade de começar delimitando um conceito, né, para esse fenômeno que a gente se acostumou a chamar, né, de suicídio. Quando a gente olha nas produções, nós encontramos uma variação maior de terminologias, tá? E aí a gente tem, por exemplo, né, autoassassinato, matar-se, né, que vem dessa construção, né, da Selbstmord como uma experiência de violência autodirigida, né? Depois a gente tem um outro conceito que também vem sendo utilizado bastante, que é esse de mors voluntária, ou de morte voluntária, com a tentativa de dar um caráter mais leve, né, para esse fenômeno, né, tirando um pouco essa conotação moral em relação a essa violência autodirigida. Então, fica isso gera uma certa polarização em termos do modo como o fenômeno ele é considerado e como ele vai ser discutido, né? Depois o tema, né, a expressão suicídio, ela vai aparecer, né, como a expressão mais aceita, mas também mais moralmente neutra, né? Ela é presente em diferentes idiomas, e é uma das expressões que eu acabei acolhendo como uma expressão mais fidedigna do que a gente estava se propondo a discutir, né? Na intenção de não estabelecer já uma certa valoração em relação ao fenômeno, né, do suicídio como no seu ponto de partida. Então, quando a gente fala do suicídio, né, a ideia do suicídio, como ela vem sendo descrita, ela nos permite um certo distanciamento mais moral, né, em relação a esse fenômeno. E depois tem outro termo que também vem aparecendo bastante, que é o termo tirar a vida, né, e esse tirar a vida parece como uma técnica de si, né, ou seja, como um exercício de liberdade, um exercício que o indivíduo lança mão para, de alguma maneira, expressar algo, se posicionar em relação a algo ou manifestar-se sobre algo. Então, essa dimensão do tirar a vida, ela dá um caráter mais político, né, em relação ao fenômeno do suicídio. Então, essas são algumas da polifonia, né, que a gente encontrou aí em relação à terminologia. E isso, enfim, né, a gente acaba sendo provocado a ter que se situar, né, a dizer por que você fala de uma determinada maneira sobre aquele assunto, né? Então, só para ilustrar aí para vocês um pouco desse ponto de partida. O tema do suicídio, ele ganha essa complexidade justamente porque ele é um tipo de morrer diferente, né? Ele não tem apenas um caráter demográfico, como outras experiências de morte, mas ele também tem uma dimensão filosófica, uma dimensão religiosa, uma dimensão moral e uma dimensão cultural, né? Segundo o Jorge Minoir. Então, dentro desse universo, por isso que é imprescindível, né, que quando a gente vai
se propor a fazer essa discussão que a gente delimite, né, o campo conceitual, né, o lugar de onde nós estamos falando. Então, nesse sentido, né, quando a gente olha, né, para a experiência do suicídio, ele vai aparecer como uma manifestação muito própria do que nós conhecemos hoje como, chamamos, né, como modernidade. E depois os seus desdobramentos, né, polêmicos, aí, como, por exemplo, falarmos de uma pós-modernidade, por aí vai, né, mas o suicídio, ele é sempre esse elemento que está, de alguma maneira, transversalizado naquilo que nós vamos constituindo enquanto experiência de sociedade. Tá? Então, os diferentes contextos, as diferentes formas de nos aproximarmos do contexto presente, elas vão sempre apontar nessa direção, né? De um esgotamento, de uma experiência limítrofe frente à vida, né? Então, o Sloterdijk aí apresentando, né, a sociedade como fúria, impaciência, o Byung-Chul Han como cansaço e exaustão, o Hartmut como precipitação e aceleração. Então, tudo isso vai criando um cenário onde parece, né, que o suicídio ele vai ganhando um lugar, né, uma espécie de rota de fuga ou de ponto de destensionamento, né? E cada vez que a gente olha, né, para esse fenômeno e pelo modo como ele vem sendo articulado nas diferentes produções acadêmicas, uma questão que aparece e que, curiosamente, é sempre mencionada, é que ele é tematizado, né, de uma forma muito parcial. Então, o suicídio ele nunca aparece abordado desde uma perspectiva mais abrangente, né? E aí, logo em seguida, eu vou dizer o que eu estou chamando aqui de abrangente, né? Historicamente, né, a própria abrangência em relação ao tema não se faz muito possível, porque em função, né, dos modos como cada época vai se posicionando frente, né, a esse fenômeno, o que vai se produzindo é um certo silenciamento. Mas é um silenciamento interessante, assim, é um silenciamento que não elimina nem a problemática, nem a curiosidade, né, que a problemática produz, e muito menos, né, a expressão dessa possibilidade do viver, né, que é esse modo de destensionar, né, a relação com o contexto, com o presente, pelo viés da morte voluntária ou do suicídio. Então, sempre, né, por mais que haja um silenciamento sobre o fenômeno e uma dificuldade de avançar de um modo abrangente, as sociedades continuam a produzir indivíduos que vão, direta ou indiretamente, colocando um ponto final na sua experiência. Tá? Então, dentro desse cenário aí, né, que vai se criando em relação ao suicídio, apontando, né, para essa complexidade, nós temos dois parâmetros, né, que vão nos permitir perceber um pouco o paradigma de onde se constitui o modo de aproximação ao tema. Né? O primeiro é o clássico, né, o suicídio do Durkheim, né, que traz o tema para as ciências sociais. Então, o Durkheim ele vai lá e apresenta, né, os 4 tipos do suicídio e, principalmente, ele vai estabelecendo uma correlação, né, entre os suicídios e as estratégias de união, né, de uma comunidade. Ou seja, o Durkheim ele vai fazendo uma análise sociológica, mas principalmente pautada por dados quantitativos, estatísticos, né? Ele vai olhando para como isso vai compondo esse contexto, né, de uma sociedade. E depois a gente tem o Esquirol, né, que vai produzir, né,
as primeiras pesquisas psiquiátricas, né, sobre o suicídio, e é o Esquirol que vai propor, por exemplo, algumas questões, né, relacionadas ao clima, idade, sexo, as possíveis causas, né? Ele vai preconizando medidas de prevenção, terapias. Só que o mais interessante, né, ele faz isso a partir dos chamados estudos de caso ou histórias de caso, né? E então a gente tem, né, nessa dimensão, o Durkheim com uma estratégia mais quantitativa e estatística, e o Esquirol com a proposta dos estudos de caso, da aproximação pela experiência, né, pessoal com aquele tema. E isso cria, então, esse paradigma que, de certa maneira, se sustenta até hoje, né? Nas pesquisas. Hoje a gente tem uma estratégia epidemiológica, né, uma tentativa de análise ampla que tenta dar conta, né, de uma expressão mais ampla, mais contundente e preditiva, por assim dizer. Ou a gente tem histórias de caso que são discutidas, né, a posteriori de um determinado evento, como uma forma de produzir uma certa compreensão sobre aquele fenômeno. E aí, nessa direção, o que ainda não foi feito? Né? Essa ponte entre as estatísticas e as histórias de caso, ou seja, a superação desse distanciamento entre o que é da ordem, por exemplo, né, da epidemiologia e o que é da ordem das experiências pessoais e das experiências regionais ou microlocalizadas, né, em relação ao tema do suicídio. Né? E aí tem, né, o David Lester que vai dizer: é preciso ouvir atentamente as palavras, os textos dos suicidas. Estatísticas e histórias de caso estão muito longe da dor real. Experiências e pensamentos de uma personalidade suicida. Então, essa provocação, né, ela me fez pensar que, quando a gente olha, né, para a produção sobre esse assunto, é curioso que elas estão sempre orbitando, né, de maneira geral, no seu sentido mais amplo, entre essas duas dimensões. Ou elas estão fazendo uma captura do fenômeno, né, por um viés quantitativo, estatístico, né, ou baseado, por exemplo, em escalas, né, de risco, enfim, né, validação de instrumentos em vistas, né, de uma determinada predição de um comportamento, então para fazer prevenção mesmo, ou a gente está olhando, né, o fenômeno a posteriori, né, e tentando estabelecer uma etiologia minimamente possível em relação a isso. E aí, quando a gente se provoca, né, a partir da própria fenomenologia, né, fala, onde está a vivência, a experiência concreta das pessoas que passam pela ideação, que passam por tentativas frustradas de suicídio, onde essas experiências elas estão, né? E de que maneira essas experiências elas estão pautando o olhar que está sendo dirigido ao fenômeno do suicídio. E por que isso é interessante de ser perguntado? Porque quando a gente olha, né, para a literatura especializada, uma das questões que aparece de uma forma mais contundente é de que quando, né, o tema do suicídio ele é posto em pauta, há uma certa comoção, né, em relação a esse assunto. É como se, de alguma maneira, houvesse uma captura, né, dos interlocutores por uma certa ansiedade, por uma certa opressão, né, que faz com que o tema não seja, não seja posto, né, em pauta de uma maneira mais natural, mais humanamente próxima, sabe?
é como se sempre o suicídio ele aparecesse envolto desse ar de censura, de negatividade, de elemento a ser primeiramente negado e prevenido, e só depois, então, considerado. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque outra dimensão, né, dessas questões, né, em torno do suicídio é que a gente só, em tese, né, conseguiria produzir uma certa mudança em relação ao que vem sendo discutido e também às experiências de acompanhamento de pessoas, né, suicidas, com ideação suicida, se houvesse primeiramente uma mudança profunda no modo como nós nos aproximamos ao tema, né? Seja como professores, seja como pesquisadores, seja como profissionais da área de saúde, no sentido de que seria interessante se a gente não se aproximasse somente como se aquilo fosse um fenômeno negativo, né, a ser limitado, né, a ser prevenido. Mas se a gente pudesse olhar, por exemplo, para a experiência do suicídio como uma experiência humana e nos aproximássemos disso, né, desse fenômeno por esse viés, muito provavelmente a resposta das pessoas que estão passando pela experiência seriam diferentes. O modo como eles se engajariam num processo, numa rede de acompanhamento, seria diferente, né? Seria menos culpabilizado, né? A experiência seria menos culpabilizada. Então, considerando esse cenário, né, eu fiz um levantamento bibliográfico nas produções de artigos, né, sobre o suicídio, que fizessem esse cruzamento entre a psicologia e a fenomenologia, e é uma produção muito escassa, né? A gente tem algumas coisas que são produzidas, acho que de 2015, se eu não me engano, de 2015 a 2022, acho que foram 14 trabalhos produzidos, né, especificamente abordando o tema do suicídio como o foco de reflexão, né, e sempre com um caráter, assim, muito teórico, né, as produções, elas têm esse viés de ser uma reflexão teórica. Assim, a Ingrid está dizendo que tem umas reflexões da professora Feijó, né? Maravilhosas, as produções dela, inclusive. Inclusive, algumas dessas produções estão, né, nos números que eu vou apresentar aqui para vocês agora. Mas ainda assim, Ingrid, né, o caráter das produções acadêmicas na área do suicídio, eles, nacionalmente falando, né, eles têm uma dimensão bastante teórica, eles são pautados assim por revisões de literatura, por revisões críticas de literatura, enfim, cruzamento, né, de conceitos na tentativa de produzir um certo desvio, uma certa leitura diferenciada, mas aquela pergunta que eu lancei no comecinho, né, onde estão as experiências das pessoas que passam pela ideação suicida, né, e pela sobrevivência também de uma tentativa de suicídio, onde elas estão, então isso não aparece de uma maneira muito contundente, né, nas produções, né, de artigos que estão aí disponíveis nas nossas bases de dados. E aí eu quis verificar, por exemplo, como que isso estava situado no âmbito da pesquisa, mesmo na pesquisa acadêmica, né, nos mestrados e doutorados. Então, eu fiz uma busca no banco de tese e dissertações da CAPES, né, para verificar como que o tema estava sendo trabalhado, né, e, enfim, coloquei ele na área de ciências humanas, né,
duas grandes áreas, né, psicologia e, se eu não me engano, tratamento e prevenção psicológica, né, ou prevenção e tratamento psicológico, não me lembro bem agora, mas foram essas duas, né, e o que retornou, então, eu fui olhando, né, principalmente as produções dos últimos 5 anos, e elas foram distribuídas nessas áreas de concentração aí que eu estou apresentando para vocês, né, com esses números, inclusive, na frente de cada área de concentração tem um número do que foi produzido. E aí, né, eu quis fazer um comparativo, né? Falei, antes de olhar cada uma das produções, eu quero dar uma olhada em como é que isso vem sendo produzido ao longo dos anos, né? Então, peguei os últimos 10 anos para olhar, né, as teses e dissertações. As dissertações, elas são o que mantém, né, a produtividade em relação ao tema do suicídio, no âmbito dos programas de pós-graduação, né? Então, se vocês olharem, né, a linha, a primeira linha lá de cima é a produção geral, né? E logo a do meio é a de mestrado, essa mais coloridinha ali, mais vermelhinha. Então, elas estão sempre muito próximas, porque a diferença, né, por exemplo, o número de teses é sempre muito pequeno, né, o que também é justificável, né, considerando a diferença de oferta, né, de vagas entre mestrado e doutorado. E isso vem, né, tem essa dinâmica, né, uma produtividade assim meio uniforme, né, então os números são sempre muito próximos e também dentro de uma certa expectativa, né. Ele foi crescendo, né, de 4 para 8, depois, né, 12, 14, 20, e aí teve em 2022, né, um certo boom, assim, né, a gente teve 30 produções, né, de mestrados e doutorados que trataram do tema do suicídio. E eu achei isso interessante, né? E quis entender um pouquinho isso daí. Então, a gente tem alguns marcos importantes que nos ajudam a entender um pouco essa produtividade aí da pós-graduação. Primeiro, a gente tem, né, o lançamento em 2015 do Setembro Amarelo, que produz uma certa visualização maior em relação ao tema, né? Então, ele chama a atenção para esse assunto. Depois, em 2019, né, a gente tem a Lei 3.819, que lança, né, os parâmetros para a constituição da Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. E, em 2020, nós tivemos a primeira onda de Covid-19. Então, se a gente olha, por exemplo, esses 3 marcos, né, a gente percebe, por exemplo, que as respostas em relação às pesquisas, elas também, de alguma maneira, vão responder, né, vão se relacionar, desculpa, né, com essas 3 dimensões que vão aparecendo, né, e isso aparece aqui em 2022 de uma maneira mais contundente, né, com essa produção bem maior, né, em relação ao tema do suicídio. Então, 2023 ainda a gente está em andamento, né, e muito provavelmente os números ainda não apareceram, mas eu tenho a impressão que eles seguirão aí bastante expressivos, tá? Então, das produções dos últimos 5 anos, né, foram 80 teses e dissertações. Então, as dissertações, elas foram, né, foram 63 produtos desde 2019 para cá. Dessas, né, algumas elas foram excluídas porque não tratavam do tema do suicídio especificamente, né, mas tratavam de temas correlatos, né, às vezes até a própria dimensão do luto, né, não necessariamente o luto por um suicídio, mas o luto de maneira geral, tá?
E aí, depois nós tivemos, né, em amarelinho aí no meio, as pesquisas teóricas, tá? Quase 20, né, dessas produções, e um número mais expressivo, né, de pesquisas empíricas. Então, eu achei interessante, né, em relação ao que vinha sendo mencionado nas produções, nos artigos, né, de que as nossas produções elas são teóricas. Então, aqui eu já achei que as produções do mestrado mostraram que existe sim, né, uma dimensão aí que fica nas pesquisas teóricas, mais conceituais, né, mais de revisão, mas a gente tem um número bastante expressivo de pesquisas que são empíricas, e aí eu quis olhar um pouco para essas pesquisas empíricas. E aí foi interessante, né? As pesquisas empíricas, né, dessas pesquisas empíricas, que são 36 no total, 10 foram pesquisas diretas e 26 foram pesquisas indiretas. Então, o que, que significa isso? Apenas 10 dissertações abordaram, né, o tema do suicídio pelo viés da experiência das pessoas que passaram ou passam, né, ou se enfrentam ao fenômeno da ideação suicida ou da sobrevivência de uma tentativa de suicídio. 26 dessas dissertações são pesquisas empíricas, mas elas abordam o tema de forma indireta. Por exemplo, aplicando escala de risco numa população em geral, verificando os sentidos, né, da experiência suicida para um determinado grupo de pessoas, profissionais de saúde, por exemplo, estudantes, por aí vai. Né? Então, assim, dilui, o tema do suicídio ele fica diluído dentro de um cenário mais amplo, né? E aí, olhando um pouco para essas pesquisas diretas, né, que são as 10 pesquisas, eu quis, né, verificar qual que era o perfil metodológico, né, como que elas estavam sendo produzidas. Então, das 10 dissertações, né, que abordam diretamente o tema do suicídio, 5, né, são orientadas metodologicamente pela fenomenologia, e é que na fenomenologia, né, o termo está sendo utilizado de uma forma mais abrangente. Então, nós encontramos, por exemplo, a fenomenologia hermenêutica, uma fenomenologia existencial e por aí vai, né? Mas sempre com essa perspectiva. 3 dissertações são orientadas por pesquisas psicanalíticas, né? Com o viés, né, da psicanálise. Uma com a entrevista narrativa, né, a experiência, né, de você lançar uma pergunta provocadora e deixar que a pessoa fale livremente, né, ela uma entrevista não estruturada. E depois, né, uma também na área da epidemiologia, que pega uma população específica para entender, por exemplo, uma dimensão etiológica, né, o que está acontecendo com aquelas pessoas. Então, usuários de uma determinada rede de atenção psicossocial, né, o que aconteceu ali. Então, esse foi um pouco o perfil metodológico das dissertações, né, que foram produzidas nos últimos 5 anos. Né. Depois, né, olhando para as teses, né, foram 17 produções, 2 também abordaram o tema, ou não abordaram especificamente o tema do suicídio, ou fizeram de maneira indireta. 4 foram teóricas e 11 foram empíricas. E aí, de novo, né, quis olhar essas produções empíricas. E aí foi interessante, né? Apesar de ser um número bem diminuto, né, em relação às 36 dissertações, né,
aqui nós temos 11, né, pesquisas empíricas. 6 dessas 11 foram abordagens diretas, né, do fenômeno do suicídio, ou seja, envolvendo, né, pessoas que passaram ou passam pela experiência da ideação ou da sobrevivência de uma tentativa de suicídio. E 5 o fizeram de uma maneira indireta, né, ou por uma população, ou aplicando um determinado instrumento, né, de escala. O perfil metodológico dessas teses, né, então 4 foram orientadas pela fenomenologia, uma pela psicanálise, as teses de pesquisa direta, né? Uma pela psicanálise e uma de análise de conteúdo. Então, assim, achei, né, interessante olhar esse cenário, né? Eu olhei depois cada uma delas, mas não vou falar disso agora, porque dá muito pano para manga. Então, assim, a tese de que as nossas pesquisas, elas são teóricas, ela se confirma, né? Realmente, as nossas pesquisas no tema do suicídio, elas são profundamente teóricas. E isso não é uma crítica ao pesquisador. Eu penso que existem alguns complicadores em relação à pesquisa com pessoas, né, que passam pela experiência do suicídio, né? Olhando os trabalhos, por exemplo, que conseguiram fazer produções, né, pesquisas diretas, eles foram produzidos por gente que, de alguma maneira, tinha acesso a um serviço, atuava num determinado local, né, ou receberam encaminhamentos especificamente para atuar com aquelas pessoas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a proposta de montar um projeto de pesquisa para abordar diretamente o tema do suicídio e fazer isso passar por um comitê de ética, aí aparece, né, o que a literatura vai apontar, né? A gente vê uma grande ansiedade, né, e um grande tabu em relação a esse tema, né, que justamente aparece, inclusive, nas avaliações, né, dos projetos, nos modos como os projetos eles vão sendo lidos, sempre como risco, como gatilhos, como estigmas, né, como rotulação. Então, assim, a gente não pode montar um grupo focal, porque aquele grupo focal, dependendo do contexto, poderia rotular as pessoas, né, que participam do grupo, e por aí vai, né? Então, ou seja, né, essa tese desse autor, deixa eu ler o nome dele aqui para vocês, French, né? Tese do French, de que a gente é capturado por esse sentimento de ansiedade, né, e de medo diante do assunto, ele aparece um pouco no modo como as pesquisas são desenhadas, tá? Pelo menos foi assim que eu li. Depois eu quero ouvir vocês, né, para ver como é que vocês enxergam isso, tá? E isso vai corroborando aí a ideia de que o suicídio é um tabu social. Então, ele aparece ainda, figura, né, como um dos temas que são considerados um tabu. Tá? A leitura, né, que é produzida, ela ainda é uma leitura pautada principalmente pela psicopatologia. Inclusive com uma certa... não sei como dizer isso, assim, mas existe uma crença, né, da psiquiatria, inclusive, de que toda experiência de suicídio ela vem pautada por um transtorno mental, né, ou alicerçada num transtorno mental. E isso tira de cena, né, um pouco esvazia certas experiências, ou exato, Ingrid, é uma moralização, isso aí, perfeito, né? Esvazia algumas experiências, né, mais existenciais, mais vivenciais, né, mais experienciais mesmo, aquela coisa, né, de como que a pessoa se enfrenta, né, a certas questões limítrofes,
né, da sua experiência subjetiva. Não creio, né, que as coisas sejam somente pautadas pela psicopatologia. E as estratégias de intervenção, né, basicamente, elas vão sendo operadas, né, a partir das escalas de risco e, principalmente, da intervenção medicamentosa. Então, a intervenção medicamentosa ainda é a primeira que chega, né, no cenário da intervenção, por exemplo, nas experiências de crise ou, né, no enfrentamento à ideação suicida ou uma tentativa, né, de acompanhamento de pessoas que sobreviveram à tentativa de suicídio. E, por mais que ela seja, né, a primeira, está longe de ser aquela que vai produzir a resposta mais adequada, né, a esse fenômeno. Então, nesse sentido, né, uma questão que aparece como fundamental é que haja, né, uma mudança de paradigma na construção de programas preventivos. E aqui, né, eu até aumento isso, né? Eu acho que não é só em relação a programas preventivos, eu acho que o perfil das nossas pesquisas, eles também precisam ser ampliados, né? Eu acho que essa é uma boa palavra. Acho que nós precisamos ampliar um pouco mais esse perfil de pesquisa, porque a gente precisa exatamente aprofundar essa dimensão, né, da comunicabilidade do sofrimento subjetivo. Então, como que o sofrimento subjetivo ele é comunicado? De que maneira essa comunicação ela produz uma intervenção social? Né? Como que a gente pode, né, incluir dentro dessa dimensão de constituição, né, de um saber, né, do que está sendo pautado para orientar, né, uma leitura de mundo, de um fenômeno, né, especificamente, como que isso vem sendo construído à revelia das experiências pessoais. Então, a gente não pode simplesmente olhar só para literatura, só para as teorias. A gente precisa recuperar as vozes das pessoas, né? As experiências subjetivas, pessoais. Então, nessa dimensão, né, isso permitiria deslocar as intervenções do âmbito das escalas, né, de classificação do risco e de controle farmacológico, para promover uma mudança de postura frente ao tema, né, que aí sim poderia ser, né, deslocado do tabu social para ser considerado um fenômeno humano, singular e social. E quando a gente diz, né, que o suicídio ele deveria ser considerado um fenômeno humano, singular e social, é no sentido de que a gente precisa, talvez, se despir um pouco mais dessa moralização, dessa dimensão predominantemente negativa em relação ao tema. Tá? Então, talvez isso permita, né, inclusive, com que a gente encontre outras formas de aproximação ao fenômeno, tá? E isso, pelo que eu pude, né, perceber, olhando um pouco aí o perfil das produções, é uma lacuna, né? A gente tem uma lacuna nas nossas pesquisas. E, de novo, não é uma lacuna, né, que deva ser creditada apenas ao pesquisador brasileiro, mas eu acho que é ao cenário onde as pesquisas se produzem, né? O nosso cenário de pesquisa, principalmente em relação a alguns temas, e o suicídio é um deles, ainda é um cenário burocrático demais, né? Burocrático demais, moralista demais, enfim, né? Onde as questões vão aparecendo sempre de forma muito truncada, né? E eu acho que a gente pode e deve avançar mais, né? No sentido
de produzir novas pesquisas, né, novos saberes a partir das experiências das pessoas, incluindo mais os sujeitos, as pessoas que vivenciam esse fenômeno, na descrição, né, disso que nós hoje tomamos aí como tema de reflexão. Acho que é isso, né? Perfeito, professor Jonatas, muito obrigada, né, pela sua fala. Achei uma fala muito rica, né, assim, um resultado que demonstra muito, né, assim, o cenário brasileiro em torno das pesquisas a respeito do fenômeno do suicídio, né, assim, a sua fala veio de acordo, assim, de encontro com muitas coisas que eu também fui pesquisando, especialmente nessa situação da clínica do suicídio ser muito tratada nesse viés estatístico, nesse viés psicopatológico, né, nessa moralização que a gente tanto fala, no qual o suicídio é apenas o resultado, né, assim, fatal de um transtorno mental. E a gente sabe que existem muitas nuances por trás disso. Então, acho que é uma fala muito importante quando você traz essa ideia. É importante a gente falar de estatística, é importante a gente falar de números, mas a gente precisa falar além. Né? Então, assim, uma fala muito rica. E aí a gente abre agora para as pessoas do chat, para as pessoas também do presencial, né? Aqueles que queiram tecer algum comentário ou fazer alguma pergunta para o professor Jonatas, a gente deixa aqui aberto o tempo. Fique à vontade. Pode ligar, né, o microfone, certo, Jean? Oi, Ingrid. Obrigado. Eu queria te perguntar algo. Quando você fez a sua pesquisa comparativa, me chamou a atenção, eu não sei se foi intencional ou se foi um dado de pesquisa, o fato de você ter na sua amostra, não sei se eu não prestei atenção, 4 pesquisas da área da fenomenologia, uma da comportamento, correto? Cortou 4 pesquisas da fenomenologia. Ai, meu Deus. O que foi que eu fiz? Peraí. Aconteceu alguma coisa aqui. Eu saí da conta errada. Não, peraí. Oi. Hoje. Não, é que eu fiz alguma coisa aqui. 4 pesquisas da fenomenologia, uma da análise do comportamento e uma da psicanálise, correto? Na verdade, é uma análise de conteúdo. Foi um perfil metodológico, né? Então, eu quis entender como que os pesquisadores estavam construindo a sua metodologia para se aproximar do tema. E foi interessante, porque daí eu percebi, né, dentro do universo das pesquisas diretas, né, ou seja, as pesquisas que buscam recuperar as experiências, as vivências das pessoas com o tema, existe um protagonismo, né, bem significativo da fenomenologia como estratégia metodológica de aproximação, tanto nas dissertações quanto nas teses, né? Então, isso achei um dado muito interessante, né? E a fenomenologia, ela vem depois seguida pela psicanálise. Então, a psicanálise tem, né, também um número expressivo mais nas dissertações do que na tese. Na tese, eu encontrei uma, né, de abordagem direta do fenômeno. E depois se pulveriza um pouco mais, né, em análise de conteúdo, pesquisa narrativa, mas sim, a fenomenologia ela é mais expressiva. Certo. E aí eu queria saber se na sua pesquisa sobre elas, o que é invariante? O que não muda como centro dessas pesquisas? Porque, assim, dentro dessa discussão que você está acabando de trazer, o fenômeno do suicídio,
ele liga para nós, dentro das abordagens psicológicas, como a gestalterapia, a logoterapia, a centrada na pessoa, alguns fenômenos que são comuns, né? Uhum. Enquanto psicologia, que se contrapõe a psicologias científicas, como análise do comportamento e a psicanálise, a psicologia fenomenológica existencial, fenomenológica hermenêutica, né? Elas vão exatamente na ideia de identificar aquilo que é o fenômeno tal como ele se mostra, né? No sentido de ir ao puro ver mais imediato possível. Talvez isso evidencie um pouco. É bem possível que nessas fundamentações dessas pesquisas, a gente tem alguns autores, filósofos fenomenólogos da existência, que mais se destacam, são mais lidos, né? E dependendo da região dessa pesquisa, quem é o pesquisador, o orientador, isso tem uma variação. No caso, por exemplo, de Ingrid, né? A pesquisa da Ingrid, que também foi sobre a questão do suicídio, a nossa orientação foi a partir da fenomenologia russeliana. Então, possivelmente, talvez seja uma das únicas no país em relação a isso, o modo de abordar, a metodologia e assim sucessivamente, né? E o foco central. E quando a gente fala das publicações sobre suicídio, né? Em geral, não aparece. Isso eu achei muito interessante na tua fala, que é assim, como é que essas pesquisas são realizadas, né? Quais são os parâmetros, geralmente, que são feitos? O que se tem disso? Porque eu lembro na pesquisa de Ingrid, né, quando ela veio para a orientação, um dos problemas que a gente teve, que ela ficava muito tensa em relação a como é que a gente vai analisar essa fala, né, a partir da escuta do relato dos psicoterapeutas para chegar nisso. Como é que a gente vai chegar realmente a essa fala? Então, assim, e ela queria sempre fazer mais, olha mais, vamos mais, olha mais. E a gente chegou, acho que foi 6 ou 7, né, Ingrid? E deu trabalho, porque tem um rigor na evidenciação, na constituição, na releitura e depois no uso das reduções. Então, metodologicamente, a gente chega a uma estrutura invariante, mesmo tendo as suas diferenças, e depois relacionar isso com a atuação dos psicoterapeutas, que foi o trabalho que ela fez, a gente vai para um outro caminho, né? A gente chega a outras possibilidades. E a questão da literatura, ela sabe disso melhor do que eu, porque ela fez a pesquisa direta, é sempre um desafio, né? Porque aí você puxa muito mais para as abordagens do que para aquilo que é o suicídio enquanto fenômeno humano. Perfeito. Né? E eu queria entender um pouco como tu percebeste essa questão. Muito bom, obrigado, Jean. Né? E olhando as produções, eu, num primeiro momento, quando eu comecei a olhar, eu achei que eu ia encontrar mais dessa dimensão de abordagem, sabe? Como um parâmetro para fazer a aproximação ao tema. E me surpreendeu que isso não foi tão presente, né? O que aconteceu foram recortes, né, de literatura, né? Então, por exemplo, a gente... ou tem, né, a perspectiva da fenomenologia existencial sartriana, né, a proposta, né, do método sartriano como elemento para analisar as falas, né, isso é uma dimensão. Ou a gente tem uma leitura a partir de Heidegger, né, para analisar as falas, ou, né, uma tese, por exemplo, né, que me pareceu muito interessante, que foi o tema da autenticidade do Michel Henry, né, lá da USP, né, professor Andrés, né, como um elemento também para analisar as produções dos sujeitos. Então, é óbvio, né, dentro do cenário da fenomenologia, cada pesquisador foi fazendo a sua adesão, mas sem necessariamente incorrer na necessidade de fazer uma leitura a partir de um paradigma, por exemplo, de uma abordagem, né, como a gestalterapia, como a das análises, ou coisas do tipo, sabe? E isso eu achei muito interessante, né, me pareceu bastante interessante, porque o que é o elemento mais invariante, né, dentro desse cenário das produções, né, dessas da fenomenologia, foi exatamente a busca pelo sentido daquela experiência, né, como que aquela pessoa vinha experimentando aquilo, né, e
E aí essa aproximação, então, era lida, né, ou, na verdade, não lida, mas sustentada a partir de um determinado autor da fenomenologia. Então, eu acho que isso foi o mais presente, assim, sabe, nas pesquisas. Não achei, assim, pesquisas que fizessem de saída já uma adesão a uma abordagem na tentativa de encontrar a abordagem na fala daquela pessoa, sabe? Que seria um viés bem problemático. Então, achei interessante, assim, o modo, né, como essas pesquisas foram conduzidas. A única questão, né, que eu comentei é que a maioria delas teve um facilitador, né, no sentido de que uma pessoa já estava inserida num serviço, né, e a pesquisa acontece a partir dessa inserção naquele serviço, ou a partir de um encaminhamento, né, que ela recebe, né, por estar vinculada a um projeto, né, específico. Então, eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa superar nas nossas pesquisas em torno do tema do suicídio no Brasil, né? A gente precisa ser um pouco mais, ter menos burocracia, penso eu. Ok, estou satisfeito. Ingrid, se você quiser fazer alguma consideração, algum comentário, fique à vontade. E se tem algum colega também. Achei bem interessante assim a triagem, né, que o professor Jonatas fez em relação aos artigos, né, às teses, dissertações que você pesquisou. O que é interessante, as teses em fenomenologia, elas se sobressaem das em psicanálise, né, se não me engano é de 5-3. Então, acho que isso mostra que ainda assim, né, ainda existe um sobressalto, digamos assim, da fenomenologia nesse processo de cura desse fenômeno, de cuidado, mas que ainda é muito pouco, né? Se a gente for parar para pensar, não me lembro exatamente qual foi a tua faixa temporal, mas foi uma faixa bem grande, né? E só teve 14 estudos. Então, se a gente for parar para pensar, é um fenômeno que leva para muitas interpretações, né? Você disse que buscou as pessoas que tinham tentativa ou que eram sobreviventes, mas ainda assim é um número muito escasso, né? Um número muito pequeno. Então, acho que vai muito de encontro. Quando eu estava também na pesquisa do mestrado, eu trabalho mais com a parte do enlutamento. E eu também notei essa dificuldade, né, assim, de buscar estudos que se atravessem mais com a linha, né, especialmente a linha que Jean trabalha, que é a linha russeliana, podemos dizer que é praticamente inexistente, né, esse lugar mesmo, assim, de trabalho, de cuidado. A gente vê ali umas pesquisas em Heidegger, né, em Edith Stein, mas em Russell mesmo ainda é muito difícil. Então, acho que traz para a gente ainda essa ideia de que a fenomenologia, em suas grandes vertentes, ainda não, talvez, abraçou totalmente esse fenômeno, né? Mas, claro, como você está falando, a gente tem muitas vertentes, muitos aportes teóricos, né, diferentes, cada um segue aquilo que lhe faz sentido. Tem essa questão das abordagens, né, que Jean até tocou aí, faz a gente muito querer migrar daqui para lá. Eu também sou gestalt terapeuta, então também olho muito nesse viés, né, assim, de olhar o fenômeno nessa virtude. Mas fico muito feliz, Jonatas, que a tua fala, acho que tocou muito da gente pensar que, peraí, talvez tem muito a ser pesquisado e a gente que ainda não está se abrindo para isso, né? Essa aproximação da fenomenologia com a clínica, né, Ingrid, com a psicologia clínica, por mais... Bom, nós temos historicamente, né, uma aproximação da fenomenologia com a psicopatologia, né? E a psicopatologia fenomenológica, e depois a psicopatologia, né, promovendo algumas leituras de alguns fenômenos vinculados à clínica, mas uma clínica eminentemente fenomenológica, nós ainda estamos, né, no processo de construção, né, ainda a gente tem gente que vem discutindo isso, vem trabalhando, né, um pouco a ampliação da leitura, a própria fala do professor Aquiles antes, agora foi, né, um pouco nessa direção, né, de encontrar, por exemplo, na fenomenologia da Einstein,
elementos, né, que nos ajudem a pensar, por exemplo, uma experiência clínica, o processo do trabalho em clínica, né? E quando a gente fala do tema do suicídio vinculado à clínica, não é diferente, tá? Então, uma coisa é a gente ler, né, o fenômeno do suicídio pelo viés da fenomenologia, usando a fenomenologia como método, que é uma das coisas que vem sendo, né, produzidas. É pouco, mas ainda temos alguma coisa, né, nessa direção. E outra coisa é a gente pensar uma clínica, né, do cuidado e da intervenção no suicídio fenomenologicamente orientada. Então, aí acho que a gente já tem um outro viés. Então, seria um outro passo, né, um passo posterior a esse. Eu acho que a gente precisa ainda investir mais nesse processo de construção de uma fenomenologia do suicídio, do sofrimento, por assim dizer, né, com a intenção de promover esse resgate das experiências vividas, né, das experiências pessoais e intersubjetivas, os sentidos atrelados a ela, para daí sim a gente avançar. Eu acho que temos um chão ainda bem significativo aí nessa direção. Perfeito, perfeito, professor. Alguém deseja fazer alguma consideração, alguma pergunta para o professor Jonatas? Algum comentário? Acredito que a fala dele foi bastante conclusiva para todos, né, para todas. Acho que isso nos orienta realmente que é uma clínica muito importante, é uma clínica em que precisamos ter ética, né, no nosso cuidado, no nosso tratado, e a pesquisa do professor Jonatas nos deixou muito claro isso. E só agradecer, professor, por conseguir fazer parte do evento, né, por tirar o seu tempo aqui para nos agraciar com sua fala, que a gente possa ter mais encontros, né, assim, eu gosto muito de dizer que suicídio não é, assim, a clínica do suicídio, o estudo do suicídio não é só o Setembro Amarelo, né, mas é também o que acontece de outubro a agosto. Perfeito. Faz de outubro a agosto também. Então, abordar essa temática aqui em pleno julho, sabe, é literalmente fomentar essa necessidade de pesquisas, de estudos, né? Incentivar, obviamente, os alunos também que estão aqui, que são ainda da graduação, a pesquisarem, né? Pesquisa é o que faz a gente continuar aprendendo. Se eu desejo fazer algum encerramento, algum fechamento. Não, só agradecer ao professor Jean pela abertura, né, e disponibilidade aí, criar esse espaço de interlocução, de diálogo. Eu vou ficar por aqui, não vou embora, vou continuar acompanhando as falas. Tem fala de gente aí muito querida, muito especial aí no cenário, né, da produção acadêmica e da reflexão na fenomenologia que eu quero ouvir. Acho que o professor Heleno está aqui na sala também, eu vi ele entrando, assim, termina a base, quase parei de falar na hora, assim, mas enfim, né. Então, e eu sei que o Heleno tem uma fala também, então esse congresso na verdade, esse encontro, né, maravilhoso, né, e para mim está sendo um deleite poder participar pela primeira vez, espero que a primeira de muitas, hein, Jean? E quando eu voltar para o Mato Grosso do Sul, eu vou cobrar o favor, tá? Que daí a gente vai montar lá o Congresso Sul Mato Grossense e eu quero você lá. Ô, Diogo, muito obrigado. E o interessante desse encontro é que eu fui montando a partir da disponibilidade das pessoas, né? Isso é uma curiosidade que eu vou fazendo convite, se aceitar eu vou montando a programação, e assim a programação foi acontecendo, e esse ano, pela primeira vez, eu não estou moderando todas as mesas, porque em eventos anteriores eu ficava o tempo inteiro, eu disse, não, esse ano eu quero escutar um pouco as pessoas, e aí eu tive a ideia de pedir ajuda dos mediadores, né, e a partir um pouco do que cada um trabalha, das interlocuções, e deu certo, né? Então, a gente já tem funcionando no evento, para quem não conhece, desde 2011, né? Esse já na verdade, seria o 10º Encontro Ludovicense de Fenomenologia, Psicologia Fenomenológica e Filosofia da Existência. Só que esse encontro ele já nasceu internacional, mas com o nome de Ludovicense, porque a primeira pessoa que veio de fora foi o professor André Barata, da Universidade
da Beira Anterior de Portugal, junto com o professor Tomi, professora Ana Feijó, professora Ariane Evald, Aquiles, Adriano e outros, e foi constituindo o evento. E aí, só a partir de 2019 é que a gente disse, ó, vamos ajustar esse nome para nacional, né? E temos sempre tentado reunir pessoas de diferentes estados, né? Até para conhecer a diversidade dos trabalhos, das pesquisas, das instituições, das leituras. E um foco principal é atender aos alunos da disciplina nossa, que é Psicologia Assistencial, exatamente para eles trabalharem isso, e de psicopatologia também, que eu ministro aqui na UFMA, então, de alguma maneira, tangenciar com algumas questões. Então, eu só quero te agradecer. Foi muito interessante esse trabalho sobre suicídio, né? Suicídio é um dos temas com quem a gente trabalha, né? E esperar que você possa prosseguir na sua pesquisa trazendo mais elementos, né? A gente sabe que muitas dos dados das pesquisas não estão disponíveis em plataformas, não estão digitalizados, então isso é um grande desafio, né, Ingrid? A gente precisaria aí, de diálogo com pessoas das instituições, para eles tentarem localizar, para eles disponibilizarem, muito mais assim, uma parceria mesmo institucional, para dizer, o que é produzido aí, né? Qual é o resumo, quais são as referências, qual o método, para a gente constituindo essa pesquisa sobre suicídio, né? Na verdade, uma das maiores referências no país é a professora da Gestalt, né? Que trabalha bastante, a Karina Fuxumich, né, que tem os livros, né, e toda a experiência dela, mas a gente tem estudos paralelos muito interessantes, né, que precisam ser publicizados, né, e eu só tenho a te agradecer por a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Se não houver, né, mais nenhuma questão, eu queria realmente agradecer a Ingrid por ter feito esse papel de mediadora. Nós vamos dar um intervalo de 5 minutinhos, só para poder ajustar aqui, enquanto a Marciana ela já está tentando fazer a conexão e a mediadora, a professora Vanderleia, já está aqui próxima, tá bom? Então, só enquanto ela ajusta e a gente já retorna. Tchau, tchau, gente.